Então, a gente vê que a avaliação e o processo de avaliação, de compreensão, né? Ou seja, essa avaliação é esse raciocínio que permite a compreensão do que está acontecendo e que permite um laudo, e a importância dessa compreensão para que o laudo seja útil para um planejamento de intervenção. Então, vamos lá. O passo 1 é: eu recebi o paciente e eu entendi qual que é a demanda da avaliação. Ah, que coisa fácil, né? Demanda. Ele veio para saber se ele tem TDAH, ele veio para saber se ele tem autismo, ou ele veio para saber se ele está apto, ele teve uma lesão, se ele está apto para voltar para o trabalho. Enfim, a gente precisa entender a demanda, e entender a demanda é ir além, muito além do que trazem para a gente. É a gente realmente entender o que estão perguntando para a gente, tá? Então, por exemplo, um paciente que chega com a seguinte demanda: eu tenho TEA? Na verdade, o que ele está te perguntando não é se ele tem TEA. Ele está te perguntando: por que que eu não tenho muitos amigos? Por que que eu sofri tanto bullying na infância e eu era isolado pelos outros? Por que que eu tenho dificuldade de fazer outras coisas que não seja jogar videogame ou que não estejam relacionadas ao meu trabalho, que é um assunto que eu gosto muito? Por que que o meu marido reclama que eu sou insensível, ou que eu não. Ele reclama que eu, enfim, que eu não demonstro afeto e afeição por ele, enfim. O que ele está te trazendo são comportamentos e sintomas que fazem ele pensar que isso pode ser um autismo. Mas lembrando, essa é a hipótese dele, que muitas vezes não é alguém da saúde, nem que conhece o diagnóstico. Ele viu lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, num programa de televisão, enfim, num documentário, tá? A gente precisa entender a demanda, e a demanda não é só olhar o papelzinho do médico falando ele tem TDAH, porque eu já vi pacientes, né, colegas, na verdade, recebendo uma demanda dessa de TDAH e comerem bola, só responder não tem TDAH e não responder o que era, tá? Não é TDAH, é o que então? Ou responde, é TDAH, vai conversar com o médico, ele falou, nossa, mas eu fiquei muito na dúvida se não era um transtorno de ansiedade. E daí você não levou isso em consideração na sua avaliação. Então, quando você não se aprofunda na demanda, como é que você vai ajudar? Se você não entende de fato a queixa e o que está trazendo esse paciente e quais as perguntas que estão te fazendo, de fato, você não vai conseguir responder essa pergunta na conclusão da avaliação. E se você não responder essa pergunta na conclusão da avaliação, você não vai conseguir ajudar nem quem te encaminhou, muito menos o paciente, muito menos o profissional que pegar para fazer a intervenção, tá? Então, entender a demanda é importante, porque ela que vai nortear todo o resto da avaliação. Todas as outras etapas da avaliação dependem de uma boa compreensão da demanda. Tá? Uma vez que eu entendi a demanda, eu vou para o processo de anamnese, onde eu tenho que entender muito bem da história, do histórico desse paciente, até para entender se é uma criança, como é que foi o desenvolvimento neuropsicomotor, se é um adulto e idoso, desse funcionamento prévio. Eu não gosto de trabalhar, eu só vou fazer avaliação de adulto porque eu não gosto de estudar sobre TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento. Pois é, mas isso chegam adultos que têm questões do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem que, numa anamnese de adulto, muitas vezes, voltar para a infância. Numa anamnese de idoso, muitas vezes a gente tem que voltar para a infância, tá? Porque a gente precisa entender esse funcionamento prévio. Tá? E também entender o que está acontecendo agora. E se a queixa do paciente é algo que é novo, ou é algo que já vem vindo desde a infância, ou não, se começou há 3 anos atrás, ou se começou há 10 anos atrás, está piorando, não está piorando. Eu preciso entender esse contexto e começar a fazer perguntas que me deem informações o suficiente para poder criar e ir para o passo 3, que é criar as hipóteses de funcionamento. Então, o paciente vira para você e fala: eu sou desatento. Aí eu começo a falar: me explica essa desatenção.
quando ela ocorre, em que contexto, se usa estratégia, não usa estratégia. E daí ele começa a me contar que, por exemplo, ele fica muito desatento quando ele tem que estudar à noite, que ele está estudando para um concurso. E a vida dele é mais ou menos assim: ele trabalha, é, ela trabalha, é uma advogada que quer se tornar juíza, então ela já trabalha no escritório de advocacia, ela entra de manhã, mas ela entra às 10 da manhã e fica mais ou menos até 4 da tarde. Então, nesse primeiro período da manhã, ela acorda às 6 horas, 5 horas da manhã para fazer exercício. Às 6 horas ela vai para o banho, porque às 6h30 ela tem que sentar para começar a estudar, e ela fica das 6h30 até 9h30 estudando. Aí é quando ela toma o café da manhã, ela trabalha home office, e daí ela entra no trabalho, que começam as reuniões, etc., às 10 horas da manhã. Ela permanece no trabalho, faz a pausa de almoço, permanece no trabalho até 3, 4 horas da tarde, não lembro. Daí ela sai, é quando ela toma um lanche, faz uma meditação, descansa, ela tem 20 minutos para descansar, e daí ela começa a estudar. E à noite ela faz um cursinho para entrar, e ela tem muita queixa de não conseguir acompanhar os estudos à noite, as aulas. Ela fala que está muito cansada, que dorme, que ela não consegue permanecer atenta. E daí você já começa, por essa fala, a gente já começa a pensar, poxa vida, né? Mas acordou às 5 horas da manhã, né? Às 10 horas da noite, que cérebro é esse que ainda consegue dar conta de prestar atenção, né? Então, a gente já começa a criar hipóteses de, será que não é uma autoexigência muito grande ela querer dar conta de algo que nenhuma pessoa vai dar conta de quem acordou às 5 horas da manhã, estudou, trabalhou, às 10 horas da noite, ainda estar atenta e com uma atenção plena? Será que alguém consegue isso? E se alguém consegue, provavelmente alguém fora da curva, né? Então, quando o paciente vai te contando a queixa, você vai criando as hipóteses do que pode estar acontecendo. Por exemplo, um outro paciente pode falar assim: não, eu vou para a aula, né? Então, eu chego na escola, vamos pensar no adolescente, eu chego na escola, eu começo a ouvir o professor, de repente, eu estou pensando no joguinho que eu adoro, que eu estou numa fase, que eu tenho que descobrir como passar da fase, e daí o professor me chama e me faz uma pergunta, eu não sei o que está acontecendo. Então, desculpa, eu acabo tendo que estudar muito em casa, e como eu não estudo em casa, porque eu acabo jogando videogame, porque eu gosto muito de jogar videogame, eu tenho um grupo de amigos que a gente faz competição e a gente joga todo dia à tarde e tal, e à noite eu fico com meus pais, e como eles não acompanham tanto, não tem tanta lição de casa porque eu estou no ensino médio, sei lá, eu faço na escola, então não tem tanta cobrança, eu fico com meus pais, e no fim eu acabo e estou indo mal na escola, mas é isso, eu não consigo prestar atenção enquanto eu estou na aula. Tá, e como é que é quando você está em casa? Quando você está no videogame? Quando você está no videogame, lógico, tem recompensa o tempo todo, mas quando você está num jogo de tabuleiro, quando você está numa conversa com os amigos, quando você está no cinema, ou seja, em outros contextos, você também perde o foco? Ou você só perde o foco quando você está na aula de uma matéria que você não gosta? Tá, e qual é o esforço que você dispõe para prestar atenção? Você realmente chega na aula querendo prestar atenção na aula, ou você tem um pensamento de, depois eu estudo e passo mesmo? Então, aí você continua pensando e começa a elaborar estratégia e pensando e ansioso para chegar em casa e poder jogar e testar essa estratégia que você pensou. É diferente de uma outra criança que fala: nossa, eu uso fone, eu sento na frente, eu tento, porque ela é super disciplinada, ela está preocupada com a nota, ela quer ir bem, porque o irmão mais novo vai bem, e ela também quer ir bem como o irmão mais novo, mais velho, sei lá. Então, entende? É entender o contexto, entender essa queixa de atenção, aonde que ela está, aonde que ela se encaixa, que pensamento que está por trás, se ela é consistente ou não. É só naquela situação que ela fica desatenta, em outras situações ela fica desatenta, tá? Então a gente precisa começar a criar. Será que é cansaço? Será que é falta de interesse? Por isso que ele perde o foco? Não, ele tenta, mas ele não consegue. Não, e daí quando você vai assistir um filme, por exemplo, esse segundo, né, que se preocupa com a nota, quer ir bem na escola, pede para sentar na frente, fica o tempo inteiro brigando com os coleguinhas para eles fazerem silêncio, e daí ele sai da sala de aula, ele dá conta de prestar atenção.
Aí ele lê e consegue prestar atenção. Será que então é uma desatenção por conta do ruído? Será que é mais um processamento auditivo central e não uma desatenção? Por que no livro ele consegue e na sala de aula não? Né? Enfim, aí eu começo a pensar em algo mais auditivo, ou uma dificuldade mais sensorial, de processamento sensorial. Então, eu começo a criar hipóteses com base nessa anamnese e nessa minha investigação da queixa, do que está acontecendo, quando acontece, qual o contexto, o que você faz, o que você não faz, tá? Uma vez que eu crio essas hipóteses, eu acho que a dificuldade dele é de controle inibitório. Não, eu acho que a dificuldade dele é de memória de trabalho. Como ele não mantém informação na mente, esquece, acompanhar a aula se torna tão difícil que chega um momento, ele percebe que ele já não está mais entendendo o que o professor está falando, e daí ele simplesmente perde o foco ou desiste de prestar atenção na aula. Então, eu estou achando que a dificuldade dele, pelo que ele me conta, é de memória de trabalho. Ou seja, eu vou criando essas hipóteses de funcionamento, porque daí eu sei o que eu tenho que testar e o que eu tenho que observar. E aí que eu vou para o passo 4, que é como eu observo isso que eu preciso observar e como eu testo isso que eu quero testar. Eu estou achando que ele tem uma criatividade muito alta. Como que eu testo a criatividade dele? Eu estou achando que ele é muito inteligente e que a sala de aula é pouco desafiadora e ele perde o foco porque ele não lida bem com repetição. Isso é uma dificuldade típica de sobreestabilidade intelectual de crianças com alta habilidade. Então, dependendo do que os pais me trazem, a criança me traz, eu começo a pensar, pode ser uma sobreestabilidade intelectual, pode ser uma sobreestabilidade imaginativa, então ele perde o foco e não consegue manter a atenção porque não tem desafio. Como é que eu vou testar isso? Eu preciso avaliar a criatividade, eu preciso avaliar a inteligência dele, tá? E daí eu testo, observo e analiso. O passo 5 é analisar tudo isso de maneira quali e quantitativamente. Não importa só o que ele faz, mas como ele faz. Não importa só que ele tirou 5 no subteste Cupos, que envolve raciocínio e praxia, e planejamento, e atenção, e velocidade de processamento. Importa como ele faz, para eu entender de tudo isso o que está alterado. Aí eu já peguei a anamnese, tenho o histórico clínico dele, sei de que maneira isso impacta, como está impactando, sei como funciona o ambiente, estou criando hipóteses do que justifica isso. Nem sempre, né, uma criança que vem com queixa de atenção, o problema é da criança, pode ser do ambiente, né? Pode ser dos pais. Então, ele é muito desatento. Quando a gente vai entender a família, ele estuda na sala com a televisão ligada, porque o irmãozinho é pequeno, fica na TV enquanto a mãe está cozinhando, porque ela cozinha para fora. Aí vocês podem falar assim, nossa, mas que óbvio, mas se a gente não investiga, se a gente não pergunta, às vezes os pais não trazem. E a gente não considera isso como uma variável importante para aquela queixa. Então, a gente precisa entender e vai entendendo tudo aquilo que eu estou falando que é importante a gente compreender para se fazer uma avaliação para intervenção, a gente está construindo esse raciocínio nesse caminho. Ok, escutei o paciente, fiz a minha anamnese, criei as hipóteses, criei a hipótese, então agora eu sei o que eu tenho que testar, o que eu tenho que observar, testei, observei, interpreto tudo isso de maneira qualitativa e quantitativa, né? E daí eu começo a integrar as informações, o que faz sentido para esse paciente. Por exemplo, eu recebo muitas vezes foto, né? O que significa esse FDT? É flexibilidade ruim? A minha pergunta sempre depende de quem fez esse FDT, né? Ou seja, tá, ele lentificou, mas ele lentificou porque ele não deu conta de flexibilizar? Faz sentido pensar que esse paciente tem uma baixa flexibilidade cognitiva? Ou ele lentificou porque ele é perfeccionista? Ou ele lentificou porque ele viu que na etapa anterior de escolha ele teve muito erro de impulsividade. Como ele tem um bom automonitoramento, apesar da falha de controle inibitório, ele lentifica na última etapa para não errar tanto. Olha quanta hipótese eu posso criar com o resultado de um teste. Como é que eu interpreto isso quali quantitativamente? É como ele fez, mas integrando o que eu tenho de dados da vida dele. Ele é inflexível na vida dele? Ele tem dificuldade de alternar a atenção?
Ele se queixa de, quando ele está fazendo uma coisa, ele tem dificuldade de desengajar a atenção daqui para começar a iniciar uma outra atividade. Ou seja, o que eu tenho de dados, o que eu observei também, né? E o que eu criei, do que ele me contou do funcionamento do dia a dia, o que eu criei de hipótese de funcionamento, para eu interpretar esse FDT, para eu conseguir falar, não, com certeza, para esse paciente não é inflexível. Olha o trabalho dele. Estou lembrando de uma paciente, né, que fala que ela acha que ela uma discussão de caso de ontem, ela, eu sou inflexível, sou TEA, tal, e quando a gente vai ver o trabalho dela, a descrição dos pais de como ela era na infância, extremamente flexível. E daí a gente entende que era muito mais uma lentidão, uma desatenção por uma depressão, do que de fato uma inflexibilidade naquele determinado teste. Então, quando eu integro essas informações, como ele é na vida, como que eu tenho de histórico de desenvolvimento, estratégia que ele usa ou não usa. Ah, ele não vai mal, mas ele usa estratégia. Ele não dá conta, mas não usa estratégia e não se incomoda com aquilo. Será que é uma dificuldade cognitiva real? Então, eu tenho que ter todas essas informações, integrar e dar um significado, o que é consistente, o que faz sentido para esse paciente, que é o passo 7, né? Integração, passo 6. E o próximo passo é, então, ok, agora que eu integrei, eu sei o que faz sentido para esse paciente. Então, eu determinei como esse paciente funciona cognitivamente, comportamentalmente, do ponto de vista comportamental. Aí eu sei como esse paciente está funcionando, eu sei o que é importante para ele, o que atrapalha ele, o que gera sofrimento, se ele já cria estratégia, se ele não cria estratégia, se o ambiente facilita, se o ambiente dificulta, se ele tem algum outro fator que impacta mais naquilo ou não. Né? Quando eu estou criando esse raciocínio, né, e integrando essas informações, eu estou pensando até, ansiedade é primária ou secundária? É secundária, mas ela piora o déficit de atenção primário. Então, ele é desatento, essa desatenção gera ansiedade, e quando ele fica ansioso, a desatenção piora. Pode ser um ciclo. Então, eu tenho uma dificuldade de ansiedade que não justifica, mas potencializa uma dificuldade cognitiva primária, por exemplo. Tá? Quando eu entendo e determino o funcionamento cognitivo do paciente, eu consigo responder a pergunta que me fizeram. E, por exemplo, por que que eu não me relaciono bem? Por que que eu perco atenção na sala de aula? Por que que eu consigo prestar atenção quando eu estou lendo um livro? Por que que eu sofro bullying? O que que eu faço para me socializar direito? Por que que eu não estou conseguindo memorizar as coisas? Por que que eu esqueço tudo que eu aprendi? Quando eu entendi como esse paciente funciona, eu consigo responder essas queixas da demanda na conclusão. E, obviamente, se eu entendo, né, se eu estudo perfis qual que é o perfil cognitivo no TDAH, perfil cognitivo num transtorno de personalidade, num TEA, num transtorno da comunicação pragmática, eu consigo, com base nesse funcionamento, nessa compreensão de como o paciente funciona e da história de vida dele e do ambiente em que ele está inserido, eu consigo dar minha opinião, né, depois de descrever como esse paciente funciona, se eu acho que isso é compatível com o TDAH ou não. Mas se eu descrevi esse funcionamento, por mais que essa avaliação fosse uma avaliação para fins de diagnóstico, eu consegui ajudar em termos de intervenção, porque eu sei o que está acontecendo com esse paciente, eu sei como ele está funcionando. Porque, de fato, o objetivo da avaliação neuropsicológica é descrever como o paciente funciona e não dar diagnóstico. Eu posso auxiliar, pensar num diagnóstico, mas o mais importante é eu descrever como o paciente funciona do ponto de vista cognitivo, comportamental e emocional.